Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre o filo artrópoda. Artro, articulado, pó dos pés, animais que têm patas muito articuladas. Bem? Bom, aí nós vamos encontrar uma gama enorme de seres e a maioria deles vocês conhecem porque fazem parte do nosso dia a dia. Bem? É a maior diversidade que existe dentro do reino animal, tem uma distribuição praticamente, nós chamamos de cosmopolita, né? Ele está presente em praticamente todo o planeta, em qualquer local onde você possa observar, nos polos, nos trópicos, nas fossas abissais, nas grandes altitudes, no mar, na água, na terra, ou seja, em qualquer lugar que você olhar, está lá o artrópode, certo? Os artrópodes compõem 3/4 de todos os seres que existem no planeta. Preste atenção, 3/4, 75%. Quer dizer, de cada 4 animais que você coletasse aleatoriamente no planeta, 3 seriam artrópodes. E pasmem, desses, quase todos são insetos. Ou seja, o mundo é dominado pelos insetos, não é? Você pode pensar em qualquer local, em qualquer circunstância, está lá um inseto presente. Bem? Bom, mas os artrópodes, eles são classificados em 5 classes: reino animal, filo artrópoda, classe dos crustáceos, dos aracnídeos, também conhecido como quelicerados, dos insetos, também chamados como hexápodes, e dos miriápodes, que na verdade são duas classes agora: quilópodes e diplópodes. Então, guarde assim: crustáceo, aracnídeo, inseto, quilópode e diplópode. Quem são os crustáceos? Os crustáceos quase todos são aquáticos, né? Tem uma exceção que vocês devem conhecer, chamada tatuzinho de jardim, né? Mas olha lá, caranguejo, siri, lagosta, tatuíra, crio, né? São crustáceos. Os aracnídeos, obviamente as aranhas, né? Mas também estariam aí os escorpiões, né? O ácaro, né? O ácaro é um aracnídeo, e aquele que fica dentro da nossa pele, chamado cravo, chamado Dermodex folliculorum, também um aracnídeo. Acredite, os cravinhos que estão aí no seu rosto, né? Espero que não estejam, mas se estiverem aí no seu rosto, são aracnídeos. Tá bem? E aí nós temos os insetos, que nós dissemos a grande maioria, e os quilópodes e diplópodes. Os quilópodes, um exemplo é esse aqui, ó, é a centopeia. E os diplópodes são os piolhos de cobra. Então são esses 5 classes que a gente tem que conhecer, tá bem? Bom, como é que eu identifico cada uma delas? Aí eu preciso olhar nas características, nas partes que compõem o corpo, na quantidade de antenas, na quantidade de asas, na quantidade de patas. Essa tabelinha, infelizmente, vocês vão ter que estudar, né? E vão ter que guardar, porque isso cai demais nas provas de vestibular. Não poderia ser diferente, né? Afinal, é o grupo que mais aparece na natureza. Vamos pegar pelo menos uma delas para eu falar, chamar a atenção de vocês, mas vocês precisam olhar todos eles. Vamos pensar, por exemplo, na quantidade de patas, que é um indicador muito forte, muito bom para a gente identificar, né? Os insetos possuem 6 patas. Os aracnídeos, 8 patas. Os crustáceos possuem 10 patas ou mais. Os diplópodes, que são os piolhos de cobra, possuem 4 patas por segmento. E os quilópodes possuem 2 patas por segmento. Bem? Quando a gente for passando os slides, eu vou mostrando para vocês um pouquinho dessas características. Mas vocês vão precisar guardar essa tabela, porque ela é muito solicitada em todas as provas aí. E para conhecer os bichinhos, não é isso? Então vamos lá. Vamos pensar em algumas características gerais dos artrópodes. Primeiro, eles são celomados. O que significa isso? Eles têm uma cavidade revestida pela mesoderme. São protostômios, né? O sistema digestivo começa pela boca. São triblásticos, em ectoderma, mesoderma e endoderma. E tem simetria bilateral. Num eixo de corte tem 2 planos iguais. Essas características já foram dadas para vocês pelo professor Barão
numa aula que ele intitulou Características Embriológicas. Tá bem? Bom, e é bom falar porque que chama artrópode, né? Artro significa articulação e podos pés. Então são bichinhos que têm pés muito articulados, certo? Vamos começar então pensando no exoesqueleto, que é uma característica muito forte dos artrópodes e que possibilitou a conquista de quase todos os ambientes do planeta. Esse esqueleto externo, uma carapaça bastante resistente, feita de quitina. Agora pasmem, a quitina é um polissacarídeo. É um polissacarídeo, né? É um açúcar, entre aspas, né? Esse esqueleto de quitina, ele é responsável por sustentar e proteger o animal. E mais importante de tudo, ele é impermeável, o que possibilitou uma vida em ambientes bastante secos. Bem, esse exoesqueleto tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem, né? A vantagem é uma proteção enorme contra quase tudo, né? É uma verdadeira carapaça, mas a desvantagem é que para ele poder crescer, ele precisa trocar o exoesqueleto, ele tem que fazer uma troca, uma equidise, certo? E como é que isso ocorre? Em qualquer animal não artrópode, inclusive a gente, né? O animal cresce um crescimento contínuo até que chega um momento que se estabiliza esse crescimento. Os artrópodes não podem crescer assim. Por quê? Porque a sua carapaça não deixa, então ele tem que ir fazendo trocas, ele tem que ir fazendo mudas. Então ele cresce, para, cresce, para, cresce, para. Por que ele para aqui? Ele para porque o esqueleto, ele atingiu o tamanho máximo do esqueleto. Aí ele faz uma muda, observem, ele faz uma muda, então a muda ocorre aqui e cresce até o tamanho do novo esqueleto. Ele para de crescer novamente. Tá bem? Então a gente costuma dizer que os artrópodes crescem em escada, né? Só para vocês lembrarem, o crescimento ele não é contínuo. Ele vai até o tamanho do esqueleto, para, até o tamanho para, até o tamanho do esqueleto para. Então aqui ocorrem as mudas. Tá bem? Lá no nosso Drive, né, por meio do site, vocês conseguem ver uma série de vídeos mostrando o animal tendo a equidise, a troca de carapaça. É uma coisa fantástica, vale a pena dar uma olhada. E possivelmente vocês já tenham encontrado alguma carapaça de artrópode, de inseto em especial, né? Daquelas cigarras, né, que trocam e deixam a sua carapaça na árvore. Tem até uma lenda que diz que as cigarras cantam até explodir. Não é verdade, né? O que acontece é que elas estão fazendo a troca, a equidise, a muda, né? E aí você encontra a carapaça dela grudadinha na árvore, tá bem? Bom, vamos ao sistema digestório. Nós já sabemos que desde os nematóides o sistema digestório é completo. Tem boca e tem ânus, mas esse sistema digestório foi melhorando, foi progredindo, foi compartimentalizando e tendo funções específicas cada compartimento desse. Não é diferente nos artrópodes. Existem ainda algumas glândulas anexas a esse tubo digestório, né? E a digestão agora é totalmente extracelular, como já acontecia lá nos nemateumintos. Bem, vocês devem se lembrar que de nematóides para anelídeo houve um salto muito significativo de mudança de estrutura do tubo digestório, né? Mas a partir daí a coisa foi também evoluindo, mas no sentido de dar maior especialização a cada um desses compartimentos. Bem, o sistema respiratório. Bom, a gente sabe que existem sabe que existem artrópodes que vivem na água, tem artrópodes que vivem na terra, não é isso? Os artrópodes aquáticos são respiração branquial, tipo caranguejo, tipo lagosta, né? E os insetos que vivem na terra, em especial os artrópodes que vivem na terra, em especial os insetos, a respiração é traqueal. Traqueal. Por que chama traqueal? Porque lembra uma traqueia, né? Uma traqueia que nós temos, por exemplo. Então são buraquinhos que estão na superfície externa do corpo do animal. Um par desses buraquinhos, né, desses espiráculos, dessas aberturas, em cada um dos segmentos, né, do corpo do animal. Aliás, os artrópodes são metamerizados. Vocês lembram algum outro animal que era metamerizado?
Isso, os anelídeos também eram metamerizados. Então os artrópodes são metamerizados e em cada metâmero existe um parzinho, né, de entradas para as traqueias. O ar entra, circula pelo corpo do animal, ocorrem as trocas por simples difusão e o ar entra rico em oxigênio e sai rico em gás carbônico. E aí o animal então respirou. Bem, observe que no caso desses animais, a respiração não está ligada ao sangue. Isso é muito importante, nós vamos ver daqui a pouquinho no sistema circulatório. Então olha, por exemplo, aqui uma lagarta de uma borboleta, ou de uma mariposa, na verdade, com essas aberturas, que é por onde ocorre a respiração. É por aqui que entram as traqueias, tá bem? Olha lá que bonitinho, né? As aberturas chamadas omatídeos é por onde entra e sai o ar no corpo do animal, bem? Ó, agora um animal já adulto, percevejinho aqui, né? Então é isso, tá certo? Bom, já nos aracnídeos, a respiração é filotraqueal ou por pulmões foliáceos. Então, é filotraqueal no sentido de parecer uma traqueia filamentosa, ou então lâminas que nós chamamos de pulmão, mas que não é exatamente um pulmão, né? Chamado pulmão foliáceo. Então, lembrando, nos artrópodes você vai encontrar basicamente 3 tipos de respiração. Respiração branquial, né? Respiração traqueal e respiração filotraqueal ou pulmonar foliácea. O sistema circulatório desses animais é aberto, totalmente aberto, né? O sangue extravasa dos vasos sanguíneos pelo corpo do animal e depois eles são captados e levados novamente para esses vasos. E aí esse sangue, em especial nos insetos, não tem a função de transporte de gases, embora isso vá acontecer nos crustáceos, tá? Crustáceo tem pigmentação, só que o sangue do crustáceo é azul. Existe um pigmento chamado hemocianina. Então, ciano do latim é azul, portanto o sangue dos crustáceos é azul. E é um pigmento similar à hemoglobina e vai transportar gases, tá bem? Mas o importante é perceber que o sistema circulatório é aberto, né? E nos insetos não tem a função de transporte de gases, embora nos crustáceos e aracnídeos tenha. Bom, a excreção ela é feita através de filamentos que são ligados ao tubo digestório do animal. Esses filamentos são chamados de túbulos de Malpighi. Túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi coletam as excreções do animal. Quando a gente fala excreção, a gente está falando de urina, tá? Está falando de composto nitrogenado. Não confunda com o sistema digestório, hein? Por favor, é muito comum isso. Então ele vai captar os compostos nitrogenados, lançar no tubo digestório e a urina, entre aspas, né, que é sólida nesse caso, ele vai sair junto com as fezes. Tá bem? Então guardem, o sistema excretor dos artrópodes são os túbulos de Malpighi. Embora, voltando um pouquinho, nos aracnídeos existe uma coisa chamada glândulas coxais que fazem isso também. Bem? Mas predominam os túbulos de Malpighi. Nos crustáceos existe um outro tipo de sistema excretor que nós chamamos de glândula verde. A glândula verde está no cefalotórax do animal, né? na primeira porção do animal, no cefalotórax. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, mas isso não é novidade, né? Isso já vem desde lá começou a formar nos nematóides. Nos anelídeos se especializou muito e aqui os gânglios são muito interessantes. Mas uma diferença dos gânglios em relação aos anelídeos é que o sistema ganglionar deles é ventral. Não sei se vocês lembram, o sistema ganglionar dos anelídeos é mediano-lateral, né? E eles têm os gânglios cerebrais, os gânglios da cabeça, bastante desenvolvidos, né? Os artrópodes têm um sistema sensorial muito desenvolvido. As antenas é um caso que merece um estudo à parte, né? Os artrópodes percebem quase tudo pelas antenas, principalmente o olfato, mas o toque também. Mas eles se enxergam muito bem. Só que a visão dos artrópodes é uma visão hexagonal, né? O corpo dele é formado por pequenos omatídeos
que tem um formato hexagonal. Então é muito possivelmente os artrópodes enxergam o mundo meio que na forma de hexágonos, né? Figuras geométricas com 6 lados. Tudo meio, não seria quadriculadinho, mas na forma de pequenos hexágonos, tá bem? E a reprodução dos insetos é uma coisa extremamente eficaz, né? Eles se reproduzem de uma forma muito eficaz, são sempre sexuada, eles são dioicos, né? A fecundação pode ser interna ou externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, tá? E no caso do desenvolvimento indireto é um capítulo à parte, é o que nós chamamos de metamorfose. E aí a metamorfose, se for desenvolvimento direto, é ametábolo, sem metamorfose. Mas se for desenvolvimento indireto, ele pode ser hemimetábolo ou holometábolo. A gente estuda desde pequenininho lá no ensino fundamental que a abelha, que a borboleta, né, a mariposa, ela tem o ovo, a larva, o casulo ou a pupa e o adulto. Isso é uma metamorfose completa. Holo total. Uma metamorfose total. São vários insetos que são assim. A gente pode pensar na mosca, na borboleta, no besouro, na abelha. Vários são holometábolos. E alguns poucos são hemimetábolos. O mais comum é o gafanhoto, o grilo e o gafanhoto. Tá? Mas tem outros que não tem metamorfose. É o caso da traça de livro. Tá? Bem, pessoal, essa foi então a nossa aula sobre artrópode. É uma aula que exigiria muito mais conteúdo, mas para que não fique muito extenso, nós condensamos bastante. Tem muito material para ser lido, e eu recomendo que vocês entrem no nosso site e vejam os vídeos para complementar aquilo que nós falamos, tá bem? É um tópico muito extenso que merece um aprofundamento. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.